Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é o dia do livro de 1 Coríntios. É a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Essa carta ele escreveu estando em Éfeso, ele já estava na terceira viagem missionária dele, já tinha feito muitas visitas, falado muito de Deus e já tinham algumas comunidades formadas, algumas pequenas igrejas que iniciaram domiciliarmente e que estavam seguindo a Jesus. Então, tinham grupos de pessoas ali naquela região entre a Turquia, a Grécia, a Macedônia, focos de cristianismo que o apóstolo Paulo já tinha plantado. E quando ele estava em Éfeso, ele escreve uma carta para a igreja de Corinto. Essa carta foi uma carta mais assim de uma repreensão, né? Nós vamos ver aqui algumas coisas que ele fala sobre trazer de volta eles para o caminho correto. Uma carta que fala contra orgulho, contra soberba, porque as comunidades estavam crescendo e as pessoas estavam se baseando nos seus próprios conhecimentos, na sua própria sabedoria, o que não vinha de acordo com a palavra de Deus. Então vamos começar a ler, vou tentar resumir porque é um livro grande, mas a gente vai ler alguns versículos para poder entender, tá bom? Então vamos começar no capítulo 1, versículo 27 e 28. Vamos lá, vamos pegar a palavra. Se você quiser, você vai anotando, depois você estuda com calma, tá bom? Então, no capítulo 1, no versículo 27 e 28, a palavra diz assim. Peraí, deixa eu pegar aqui quem entrou sem querer na 2 Coríntios. Então, vamos lá. Diz assim, ó. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui a respeito disso? As pessoas começaram a falar de Jesus, as comunidades começaram a crescer, eles começaram a ter posições de liderança e isso começou a subir a cabeça, como a gente fala, né? Então começou a ter um certo poder, as pessoas começaram a se gloriar, olha a minha equipe que grande, olha como eu consigo liderar esse número de pessoas, olha como eu falo, como eu tenho o dom da oratória, olha que isso e aquilo. Coisas que até hoje acontecem, né? E infelizmente a glória não é dada para Deus, mas a glória é buscada pela pessoa, para a glória própria. Tudo que ela faz, em vez dela fazer para Deus, ela acaba fazendo para a glória própria. E Paulo estava falando contra isso aqui. E ele estava falando que ele vai pegar pessoas, às vezes que não são capacitadas, Deus vai pegar pessoas que não tinham condições nenhuma, que não tinham aqueles, não eram filósofos, não eram grandes oradores, grandes estudiosos da época para falar de Deus, não. Deus ia pegar as pessoas simples, Deus ia pegar pessoas humildes para poderem transbordar ali do Espírito de Deus e serem uma bênção, um grande instrumento na mão de Deus. Então as pessoas humildes iam confundir as outras e falar, mas como que essa pessoa tão humilde está falando e tem tanta sabedoria? Porque nessa época aqui, os gregos, eles valorizavam muito a sabedoria, o humanismo, os pensamentos filosóficos, né? Tudo que vinha de origem humana. Os romanos valorizavam muito posições, né? Posições sociais, posições econômicas. E aí Deus está usando pessoas que não são nada disso, nem para grego, nem para romano, nem para judeu também, que se achava o filho de Deus escolhido, né? Então, assim, ele começa a confundir essas pessoas que estavam aguardando esse tipo de manifestação para se manifestar através do seu Espírito Santo na humildade e com pessoas simples, na simplicidade, certo? Depois, no capítulo 1, versículo 31, ele diz assim: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.
Se nós temos algum motivo de nos gloriar, de ficarmos felizes, de sermos usados por Deus, é para Deus. Que a gente se glorie, poxa, que bom que eu estou podendo participar do reino de Deus. Que bom que eu estou sendo útil para Deus, para poder levar outras pessoas à presença de Deus. Depois, no capítulo 2, a gente vai pulando um pouquinho, vai falando alguma coisa, depois você lê em casa o capítulo completo, tá bom? No capítulo 2, no versículo 4 e 5, ele começa a explicar um pouco melhor isso. Ele fala assim, ó: a minha palavra e a minha pregação, Paulo que está falando, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que ele estava falando aqui? O que eu estou falando para vocês não é conhecimento humano. Você não pode achar nos livros essas coisas, porque isso é baseado no conhecimento que o próprio ser humano buscou e que criou. O que eu estou falando para vocês se baseia no poder de Deus. Ou seja, essa questão que ele estava ensinando aqui sobre o cristianismo não tinha nada a ver com sabedoria humana. É uma sabedoria sobrenatural que vem dos céus. Ele começa a explicar sobre isso. Ele fala muitas vezes sobre isso aqui. Aí, por exemplo, no capítulo 2, versículo 9, ele fala assim, ó: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque assim, por mais que você possa pensar, estudar, refletir, não penetra, não existe nada que a gente possa pensar, imaginar maior do que aquela sabedoria, os mistérios de Deus que vão ser revelados no coração que se abrir para Deus. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, ou seja, é uma coisa assim sobrenatural, diferente do que eles estavam acostumados até então. A busca do sentido pela vida através da filosofia, dos pensamentos. Não, agora é Deus que vai mostrar o sentido da vida. Depois, no capítulo 2, no versículo. Não. No capítulo 3 já. Eu coloquei 2 aqui, mas é o capítulo 3. Ele está falando o seguinte, que as divisões entre eles mostram falta de maturidade, falta de sabedoria e falta de espiritualidade. Vamos ver lá? Capítulo 3, versículo 1 e 2, ele compara as pessoas que não estão maduras espiritualmente a crianças que bebem leite. Então vamos lá. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ele está dando uma pequena bronca neles aqui, dizendo o seguinte, olha, já era para vocês estarem mais maduros, já era para vocês estarem conseguindo receber o alimento sólido da palavra. E não apenas o leitinho, aquele comecinho, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Não, ele queria ensinar coisas mais profundas, mais importantes, mas eles não estavam preparados, porque eles estavam ainda vivendo coisas carnais. O que são essas coisas carnais? A gente vai estudar aqui mais para frente. Eles estavam em muitas divisões entre eles. Não, eu que sei, eu que sigo Paulo, não, eu que sigo Apolo, eu que, sabe, estavam assim, preocupados com umas coisas nada a ver com a parte espiritual. Então vamos lá, vamos ver aqui no capítulo 3, no versículo 12, ele fala assim, ó, as obras de vocês tomem cuidado, se vocês estão fazendo realmente para Deus ou não, porque as obras vão ser provadas. Então no capítulo 3, versículo 12 e 13, fala assim, ó, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. O que ele quer dizer aqui? Que as nossas obras vão ser provadas como pelo fogo. Se for palha, vai queimar e vai sumir. Se for ouro, não.
Se for valioso o que a gente faz para Deus, não vai queimar com o fogo, não vai se dissipar, porque Deus olha profundamente a intenção do coração. Então ele estava falando, olha, vocês têm que observar o que vocês estão construindo sobre o fundamento. Que tipo de obra é essa? Será que é uma obra de palha? Será que é fogo de palha? Né? Será que é algo que não tem valor para o mundo espiritual? Será que é algo só humano, da parte humana? Então ele estava falando sobre isso aqui. Gente do céu, calor em São Paulo tá demais, né? Vamos lá. No capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, ó. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Depois ele vai falar de novo sobre isso, que nós somos santuário de Deus. Nós temos que ser aquele lugar onde Deus se manifesta. Um santuário é o quê? Um local onde as pessoas vão ali buscar a presença de Deus. Nós somos o santuário. Nós temos que expressar Cristo em nós, para que as pessoas possam vir até nós e receberem de Cristo. É isso que ele queria dizer aqui. No capítulo 4, ele fala sobre a gente não julgar. Porque o que acontece? Uns estavam se achando melhores que os outros. Então começaram a julgar os outros. Aí vamos lá, ó, no versículo 5 do capítulo 4. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, Deus avaliaria cada um, porque ele conhece os desígnios dos corações, então a gente não julgue a outra pessoa. Porque aquilo que você pode estar achando que é fraquinho, que a outra pessoa está fazendo, Deus pode estar recebendo com o coração aberto. E às vezes algo grandioso que você esteja fazendo, Deus não está recebendo. Lembra aquela parábola que Jesus contou? Parábola não, aquela história, né? Que ele estava ali do lado do gasofilácio, do lado do local onde eles colocavam as ofertas, e entrou uma viúva pobre. E aí ela colocou a última moedinha, ela bem, né? Era como se fossem centavos hoje, né? Ali. E os outros vinham, tocavam trombetas e vamos entregar a nossa oferta ao Senhor e tal. Aí ele vira para as pessoas que estavam do lado e fala assim: olha, aquela senhorinha ali foi a que deu mais. Eles, como assim se ela só pôs algumas moedas? Aí ele falou que ela deu tudo que ela tinha. Então, olha como o valor de Deus é diferente, né? Os outros colocaram grandes somas, grandes quantias, mas era do que estava sobrando, eles não estavam nem aí, estavam fazendo para glória própria. E ela deu assim do coração dela tudo que ela tinha para Deus. Então, Deus valoriza essas pequenas coisas. Por isso que a gente não pode julgar. A gente não sabe o que o coração daquela pessoa está se manifestando para Deus. A gente não sabe os motivos por que as pessoas reagem de alguma forma ou de outra. A gente não sabe o tempo de tratamento que a pessoa está. A gente não deve julgar ninguém, porque a gente não tem, como é que fala? A gente não tem capacidade para julgar o outro, sendo que nós mesmos somos errados em muitas coisas. Né? Então vamos olhar para a nossa própria vida, como Jesus falou, vamos olhar para a trave que está no nosso olho antes de tentar tirar o cisco do olho do irmão. Então aqui ele fala sobre isso, sobre não julgar, sobre não se ensoberbecer. Por exemplo, o versículo 7 diz assim, qual que a gente está? No capítulo 4, versículo 7. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Que Deus está falando assim, você está se sobressaindo? Você está se saindo muito bem? O que é que você tem que é teu mesmo? Ou será que você recebeu de mim? Porque até a respiração que a gente tem, ela é de Deus. Se Deus decidir tirar a nossa respiração, a gente morre na hora. Então a gente tem que reconhecer que o que nós temos foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos capacitou. Até mesmo para a gente andar, para a gente falar, para a gente enxergar, para a gente viver, para a gente respirar. Quanto mais para a gente fazer as obras e fazer outras coisas. Aí no capítulo 5 ele fala sobre impureza, sobre orgulho. Dentre as impurezas, né, ele destaca o orgulho e a arrogância. Então veja o que esse grupo, essa pequena igreja estava começando a desenvolver ali. Orgulho, arrogância, julgamentos, se achando melhor que os outros. Muito cuidado com isso, porque Deus reprova essas coisas.
No capítulo 6, no versículo 9 e 10, ele fala um pouquinho sobre essas impurezas que estavam acontecendo ali naquela sociedade e que às vezes eles estavam se contaminando com isso. Então, capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim, ó, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha só, se você for injusto, né? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, pessoas que adoram outros deuses, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É a palavra, é o que a palavra está falando, estou lendo aqui, tá? Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, ainda que alguém tenha sido, tenha praticado essas coisas, ela foi lavada no sangue de Jesus. Só Jesus para nos perdoar, porque nós, com as nossas próprias atitudes, não poderíamos herdar o reino de Deus, que nós discutimos no vídeo passado, na carta aos Romanos, que Paulo explica muito bem isso. Que nós não obtemos a salvação pela nossa força de vontade, pelas nossas obras, pelo que a gente faz, por ser bonzinho. Não, a gente entra no céu porque a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, sabendo que nós jamais entraríamos por nós mesmos, que nós erramos, que somos pecadores e que Ele, ao nos perdoar e tomar o nosso lugar, nos deu a salvação. Então aqui ele fala que para não acontecer essas coisas no meio deles, não pode ter essas coisas no meio deles, porque isso é impureza. Aí no versículo 6 ele explica, ó, no 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele estava falando assim, eu não vou proibir vocês de fazer nada, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, a partir de hoje você não pode e tal. Não, é assim, tudo você pode, só que será que convém? Tudo você pode, mas será que vai levar você para o céu? Tudo você pode, mas será que isso não vai te levar para o inferno? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Depois, no capítulo no capítulo 6 ainda, no versículo 18, vamos ler lá. Diz assim, ó, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, tem pecados que são contra outras pessoas. Por exemplo, você tem ódio, você tem raiva, você tem inveja, você faz coisas para prejudicar o outro. Isso é um tipo de pecado. E aqui ele está falando de outro tipo de pecado, que é o da imoralidade, que você peca contra o próprio corpo. Por exemplo, minha gata quer entrar. Você peca contra o próprio corpo. Então, imoralidade sexual, pornografia, prostituição, bebedeiras, uso de drogas. Tudo isso você peca contra o próprio corpo. Você está destruindo aquele que é o templo do Espírito Santo, que ele fala aqui. Né? Então ele fala logo em seguida no 19, ó, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós somos a casa onde o Espírito Santo mora. O que nós vamos fazer com essa casa? Né? Será que a gente está destruindo essa casa? Será que na hora que você está praticando uma imoralidade, onde fica o Espírito Santo? Que vê todas as coisas. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós temos que ser receptáculos do Senhor, né? Nós temos que ser a casa do Senhor e ser uma casa bonita, uma casa ornada, uma casa limpa, para que Ele possa fazer a sua obra através de nós. Depois, no capítulo 7, eu vou adiantar um pouquinho, senão vai ficar muito longo o vídeo. No capítulo 7, ele fala várias coisas sobre o casamento, sobre família, então depois você vai ler, para que você possa entender os princípios de Deus para o casamento e para a família. No capítulo 8, ele fala sobre não comer coisas sacrificadas aos ídolos, porque naquela época tinha muitos outros deuses, né?
E eles ofereciam ali comidas sacrificadas a esses ídolos, a esses falsos deuses, e em festas, em bacanais, em situações assim de comemorações, e eles iam e comiam essas coisas sacrificadas aos ídolos. Então ele fala, não coma isso, porque isso não é bênção para a tua vida. Isso está sendo sacrificado espiritualmente. Quando você ingere aquilo, quando uma coisa é consagrada a uma entidade, quando você ingere aquilo, você recebe todo o poder daquela entidade, toda a influência daquela entidade, que é maligna, que nós sabemos que são demônios. Então, se nós soubermos que algum alimento é consagrado aos ídolos, nós não vamos comer. E se nós não soubermos, ok? Nós vamos orar, nós vamos consagrar e vamos comer. Tudo que a gente come, a gente agradece a Deus e consagra a Deus. Olha, se tem alguma coisa, se tem alguma contaminação espiritual, nós vamos orar agora, vamos quebrar no nome de Jesus, vamos agradecer por esse alimento, porque afinal de contas, quem fez o alimento, quem criou todas as coisas foi o Senhor. Amém? Agora, se você sabe que tem uma consagração, você se abstém de comer aquilo. Isso serve para festas, né, populares de alguns deuses, de alguns espíritos. Você que é cristão, você não participa dessas festas, ok? Depois, no capítulo 9, ele fala sobre os direitos do pregador. Se o pregador vive exclusivamente para a obra, ele não trabalha, ele vive para falar do Senhor, para ir pregar no lugar, para fazer obras sociais. Se ele vive exclusivamente da obra, ele tem que receber da obra, né? Ele vai comer como? Então, isso aí é lícito, isso é correto, já vem desde lá do Velho Testamento, desde Levíticos, que eles falavam, né, que os dízimos que o Senhor recebia, uma parte era retirada para os levitas, ou seja, para aqueles que serviam ao templo, que serviam a Deus, então que é lícito, porque tem gente que fala assim, o pastor está roubando, o pastor... Não, o pastor ele tem o direito de receber pelo trabalho que ele está fazendo. Agora, se ele está recebendo de forma honesta, amém? Deus está vendo. Agora, se ele está fazendo alguma coisa desonesta, Deus também está vendo. A nossa parte é entregar para o Senhor. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro, ela vai se entender com Deus. Amém? Então, assim, em todo lugar tem pessoas justas e injustas, em todo lugar tem pessoas honestas e desonestas. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Vamos lá. Aí no capítulo 10, ele fala assim, ele conta a história de Israel, ele conta que eles começaram muito bem, que eles tinham uma aliança com o Senhor desde Abraão, e aí vai contando a história de Israel e tudo, mas que depois eles caíram. Várias vezes eles caíram quando eles se afastaram de Deus. Então, o que ele está orientando aqui? Para nós não sermos como a terra de Israel, que muitas vezes se afastou de Deus e sofreu as consequências de estar longe de Deus, que o inimigo conseguiu tocar, conseguiu trazer sofrimento para a vida deles, né? Então, no capítulo 10, versículo 12, diz assim, ó, aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Né? Em algumas traduções, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque a gente fica olhando a queda dos outros e ó, o outro vai cair, ó, lá está escorregando, e a gente não olha para a nossa própria vida. Aquele que está em pé, aquele que está bem, que está firme, cuide para que não caia. A Bíblia diz, vigiai e orai em todo o tempo. Porque a gente pode achar que está muito forte, e quando a gente achar isso e não buscar verdadeiramente a Deus todos os dias da nossa vida, o inimigo vem e nos dá uma rasteira. Então, fica essa advertência para nós aqui. Ele também fala no capítulo 10, no versículo 13, que nós não seríamos tentados acima do que nós podemos suportar. Que tem gente que fala assim, Deus está me tentando, Deus está me trazendo uma provação que eu não posso suportar. Então ele diz assim no 13, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, toda vez que nós estivermos passando por uma provação muito grande, é porque nós conseguimos suportar aquilo, Deus sabe. O que nós não conseguirmos suportar, Ele não vai nos colocar. Ele vai nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Porque não é porque nós estamos com Deus que nós não vamos ter dificuldades. Não, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Amém? Então, se nós estamos com Deus, nós vamos vencer a dificuldade. Não é que nós não vamos passar pela dificuldade, não. Nós temos a certeza que com Ele nós vamos vencer, nós vamos passar para frente daquele obstáculo e vamos chegar ao nosso objetivo. No versículo 21 do capítulo 10, ele fala para as pessoas tomarem posição. Ele fala assim, ó: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É assim. O que Deus está querendo falar aqui? Se decida. Se você está em dois caminhos, frequentando dois caminhos completamente diferentes, o caminho do Senhor e outro caminho, se decida. Saia de cima do muro, porque você não pode tomar o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Você não pode participar das duas coisas. Ou você é de um, ou você é do outro. Pessoal, desculpa, eu tive que cortar aqui para ir lá ver o que estava acontecendo com os meus cachorros, né? Bom, enfim, vamos continuar. No capítulo 12, do versículo 7 ao 11, ele fala sobre os dons espirituais. O que são os dons espirituais? Quando você aceita Jesus, você recebe de Deus algumas capacitações sobrenaturais para ajudar na sua obra. Então, os três primeiros dons pertencem ao grupo de percepção. Você começa a perceber coisas sobrenaturalmente que naturalmente você não perceberia. Isso vem pelo Espírito Santo. Então, é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos. Você vai começar a perceber coisas, situações, como é que está o ambiente espiritual. Você às vezes percebe que tem um espírito maligno ou não. Você percebe se algo é de Deus ou não é de Deus. Você percebe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. De repente, Deus te revela tudo o que está acontecendo na vida daquela pessoa para ajudá-la, né? Então, esse é um tipo de grupo de dons. Os outros, por exemplo, o segundo grupo, fé, dons de curar e operação de milagres. Então, são coisas sobrenaturais que acontecem. Por exemplo, você coloca a mão sobre um enfermo, ele é curado. Você pede algo ou declara algo que sobrenaturalmente não aconteceria, aquilo acontece. Pela sua fé, uma situação impossível, você declara, determina e aquela situação se reverte totalmente, acontece segundo a vontade de Deus. Então, esse segundo grupo são de milagres. E o terceiro grupo é sobre profecias. Então, por exemplo, uma profecia sobre algo que vai acontecer. Muito cuidado com essa parte, porque a gente não pode falar da nossa alma, do nosso sentimento, nós temos que falar por Deus. Apenas profetizar se tivermos certeza que é o Espírito Santo de Deus que está falando conosco. Falar em línguas. Quando a gente é batizado, muitas pessoas começam a falar em línguas estranhas, línguas espirituais, e tem as pessoas que interpretam essas línguas, que não é uma língua humana, não é uma língua que tem na Terra, mas que elas são interpretadas e tudo. Qualquer dia a gente vai falar melhor sobre esses dons, tá? Mas só para vocês saberem onde que ele está. Então, ele está no capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, tá certo? Ele fala também nesse capítulo sobre o corpo de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo, que ele é a cabeça e nós somos o corpo, e que cada um de nós é muito importante para esse desenvolver do reino de Deus aqui na Terra. O capítulo 13, ele fala sobre o amor. É um capítulo muito conhecido, muitas pessoas utilizam esses versos, mas nós temos que viver o que está aqui e não apenas declarar. Então, eu vou ler para vocês, capítulo 13, a partir do versículo 1 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, ou de nada valeria, em algumas traduções. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que empregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, mas não se alegra, com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ele está falando aqui
de vários tipos de amor, principalmente o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor também pelos nossos familiares. O amor em si, ele tem essas características. Fora disso, são outros sentimentos. É paixão, é dependência, é idolatria, é qualquer outra coisa. Amor tem essas características. Então, depois você leia com muito amor este capítulo para você entender melhor o que Deus está falando sobre a qualidade do amor e a importância dele, porque sem ele de nada valeria. Né? No capítulo 14, ele fala sobre aqueles dons espirituais e o culto, para não ficar bagunça no culto. Todo mundo teve o dom de profetizar ao mesmo tempo, todo mundo ficar falando em línguas e não ouve o que o pastor está falando. Não. O culto tem que ter uma ordem e o Espírito Santo vai manifestar naquele momento, tem que ter sensibilidade, tem que ter discernimento para saber a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de estar em silêncio. Então ele fala algumas coisas sobre a ordem no culto, depois vocês leem essa parte também. O capítulo 15 fala sobre a ressurreição de Cristo, porque haviam algumas seitas naquela época que diziam que Jesus não tinha ressuscitado, né? E que ele era só um ensinador, como se fosse um mestre, mas que ele não tinha ressuscitado dentre os mortos, o que é uma grande mentira, porque o cristianismo é baseado em que Jesus morreu, venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou, nos levou junto com ele, está à direita do Pai e enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então ele está falando sobre essa questão da ressurreição e tentando tirar todo o mal entendido que algumas seitas estavam tentando colocar na cabeça das pessoas ali da igreja, tá certo? E o capítulo 16 fala sobre algumas orientações finais, coisas assim práticas ali da igreja de Corinto, e ele se despede. Então, se eu fosse resumir o livro de 1 Coríntios, eu diria que ele está exortando as pessoas a verem o real valor daquilo que elas estão fazendo. Se elas estão fazendo para Deus, se não estão. Se estão fazendo com o verdadeiro amor, ou se não estão. Se estão sendo templos do Espírito Santo, ou se não estão. E se estão usando os melhores dons da forma correta, ou não estão. Então, ele leva a pessoa a uma reflexão profunda do que é estar com Deus e servir a Deus. Então, eu espero que tenha ajudado alguma coisa no seu estudo. Desculpe pelos animais. E que Deus possa abençoar a sua vida. Agora, pegue esse livro, leia em casa com essa explicação que você vai entender melhor. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau, pessoal.